Saudações amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão para falar de uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, que é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é uma data muito importante por resgatar uma coisa que é muito vista aqui na Rússia, sobre a qual eu tive a oportunidade de aprender estando aqui na Rússia, e que essa data tem a incrível proeza de resgatá-la no Brasil. É um conceito esquecido, um conceito que muitas pessoas hoje não fazem questão de revigorar, mas que os negros, aqueles que assim se identificam no Brasil, fazem bem questão, que é a tradição. O que é a tradição? A tradição é o que nos preserva do caráter corruptor do tempo. Se nós analisarmos, mesmo no campo da física, quer dizer, no campo material, um objeto metálico, por exemplo, com o tempo ele ganha ferrugem, ele perde a sua qualidade. Imagine se você tivesse a oportunidade de preservar esse metal sempre em excelente estado de conservação. Se uma espada, por exemplo, metálica pudesse permanecer assim sendo por séculos. A tradição é exatamente isso. Só que a tradição não faz isso com aspectos materiais, e sim com aspectos culturais. O Dia da Consciência Negra é um dia para relembrar a cultura dos povos negros que foram trazidos à força para o Brasil há centenas de anos atrás. É um dia feito para relembrar a cultura que integra a formação do ethos brasileiro. É um dia para relembrar a capoeira. É um dia para relembrar o maculelê, que é a genuína esgrima brasileira. É um dia para relembrar as tradições ancestrais dos povos negros. Tradições que devem ser respeitadas, independente da posição filosófica que cada um tenha com relação a essas tradições religiosas. É claro que no mundo de hoje, ideologias como religiões, como o paganismo, seja esse paganismo branco ou negro, ele não encontra mais espaço, a sua ética ela não se adapta ao espírito nem do capitalismo, nem do socialismo, nem a dos modernos sistemas econômicos e políticos. Entretanto, faz parte da cultura brasileira, faz parte do processo histórico de formação do povo brasileiro, e exatamente por isso nós devemos lhe prestar o devido respeito. Como aqui na Rússia, por exemplo, os cristãos convivem harmonicamente com os povos pagãos da Sibéria, os povos xamânicos. Não é raro muitas vezes ir a um encontro aqui, enfim, de viajantes, um bar, ou mesmo na rua, um encontro amistoso, e você vê lá pessoas xamânicas, por exemplo, geralmente pessoas da Sibéria, interagindo em pleno clima de amistosidade com pessoas de diferentes religiões. E eu acredito que no Brasil, esse exemplo dado pela Rússia também é possível de acontecer. É possível que haja uma convivência harmônica entre pessoas de diferentes religiões. Isso é plenamente possível. Como é possível também que o Dia da Consciência Negra ele faça questão de ressaltar os mais diversos aspectos da cultura negra, que é muito mais amplo do que aquilo que nós conhecemos no Brasil. Por exemplo, vocês sabiam que um dos primeiros reinos cristãos da história foi um reino africano, o reino da Etiópia, a Etiópia que, a propósito, até